Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Soli porta. Sum ensi ludave, Gabrielis ore, funda nos in pace, mutanse numen. Solve vinclareis, profer lumens etsis, mala nostra pelle, bona cuncta posse. Monstrata se madrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulites edus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites facet castos. Itam presta puram, iter para totum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, honor tribus unus. O Esplendor do Lírio. 3 livros de Santo Ambrósio, bispo de Milão, sobre a virgindade. Coleção popular de formação espiritual. Editora Vozes. Canal Le Conde. Caros ouvintes, este livro pode ser gravado graças a Alexandria Católica. É um site em que há muitos livros católicos para download. Caso gostem do meu trabalho, levem em consideração auxiliá-lo. Isso é possível através de Pix, Apoia-se, do Vaquinha. Qualquer mínimo valor, R$1, já faz diferença. Assim como também é possível pela lista de livros da Amazon, que comprando chegam até mim. Bem como curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal para que esse trabalho expanda e o YouTube entenda que há engajamento e leve-o a outras pessoas também. Muito obrigada pela presença. Peço também para que orem por mim, orem por todos nós. Muito obrigada. Livro 3º. Capítulo 1. Santo Ambrósio relembra as palavras do Papa Libério ao consagrar Marcelina, dando-lhe o véu das virgens. O exórdio desse discurso é tirado já da influência do povo às núpcias do esposo, pelo qual os convivas devem ser alimentados, já da coincidência da consagração de Marcelina com o aniversário da Natividade Virginal de Cristo, por o amor do qual o anima, descrevendo em linguagem elegante
as perfeições dele. Porque já dissemos nos 2 livros precedentes o que tínhamos a dizer, é tempo, ó minha santa irmã, de relembrar aqueles conselhos dados por Libério, de santa memória, que costumas conferir comigo. Quanto mais santo é o homem, tanto mais gratas as suas exortações. No dia do nascimento do Salvador, na Basílica do Apóstolo São Pedro, selaste a profissão de virgindade pela mudança de vestes. Que dia melhor poderia haver do que aquele no qual a Virgem deu à luz, em presença de muitas virgens consagradas a Deus, desejosas de tua companhia. Felizes núpcias desejaste, ó filha, disse o Papa Libério. Não vês quão grande multidão se reúne no dia natalício do seu esposo e como todos se retiram saciados? Foi ele que, convidado às núpcias, mudou a água em vinho. Em ti, antes sujeita aos desprezíveis desejos da natureza, opera uma transformação, conferindo a aliança inviolável da virgindade. Foi ele que alimentou no deserto, com 5 pães e 2 peixes, uma multidão de 4.000 pessoas. Se maior for a multidão faminta, maior número ele saciaria. Para as tuas núpcias, inúmeros foram os convidados, aos quais é servido não mais pão de cevada, mas alimento descido do céu. Hoje nasceu da Virgem como homem aquele que o Pai gerou desde toda a eternidade, semelhante à Mãe pela natureza, idêntico ao Pai no poder divino, unigênito na terra, unigênito no céu, Deus de Deus, Filho da Virgem, justiça do Pai, virtude do Onipotente, luz da luz, igual ao Pai, dotado de idêntico poder. Tal é teu irmão. Sem ele, o céu, o mar, a terra não se podem conservar. É o Verbo excelente do Pai, o qual Verbo existiu no princípio. Eis a prova de sua eternidade. Nas palavras o Verbo estava no Pai, vê-se que ele possui com o Pai, sem diferença nem separação, o poder supremo. E o Verbo era Deus. Aí tens a afirmação de sua divindade inata. Eis o resumo da tua fé. Ama-o, ó filha, porque ele é bom. Ninguém é bom senão Deus. Se cremos que o Filho é Deus e que Deus é bom, não duvidamos ser o Filho Deus bom. Ama-o, repito. O Pai gerou eternamente, antes da aurora, gerou-o como a filho, de sua própria substância. O Pai o proferiu do coração, como a seu Verbo, e nele pôs as suas complacências. Ele é o braço do Pai, por ser o Criador de todas as coisas. É a sabedoria, porque procedeu da boca de Deus. É a virtude do Pai, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Aquele para o qual o amor do Pai vai trazê-lo em seu seio, colocá-lo à sua direita, a fim de que conheças a sua sabedoria e não ignores a virtude. Se Cristo é a virtude de Deus, porventura Deus existiu algum tempo sem virtude? Existiu acaso o Pai algum tempo sem o Filho? Se o Pai existiu sempre, o Filho também. Por conseguinte, é perfeito o Filho do Pai perfeito. Quem menospreza a virtude, menospreza aquele a quem a virtude pertence. A divindade perfeita não padece desigualdade. Ama, portanto, o amado do Pai,
Honra aquele a quem o Pai honra, pois quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem nega o Filho, não possui o Pai. Eis a norma da fé. Capítulo 2. Santo Ambrósio enceta a instrução da Virgem, prescrevendo a medida por observar na bebida e na comida, como devem ser reprimidos os movimentos da alma. Aconselha finalmente a abster-se de alimentos excitantes e dos festins. Embora a fé seja firme, a juventude deve proceder com prudência. Assim, usa do vinho com moderação, de modo que não aumente a fraqueza do corpo, nem se excitem os desejos. Os jejuns domem a idade juvenil, e a sobriedade reprima-lhe a veemência. A razão a governe, a esperança a modere, o temor a refreie. A razão a governe, a esperança a modere, o temor a refreie. Quem não sabe governar as suas inclinações é semelhante ao que é arrastado por cavalos desenfreados. Rola, precipita-se, dilacera-se, fere-se. Também de todos os alimentos excitantes deve usar-se moderadamente. As carnes atraem para a terra até mesmo as águias que voam nas alturas. As carnes atraem para a terra até mesmo as águias que voam nas alturas. Aquela ave que habita em nosso íntimo, da qual lemos: a tua juventude será renovada como a da águia, permaneça em sublimes regiões, rápida em seu voo virginal, e ignore o apetite do alimento terrestre. Evite a Virgem frequentar banquetes e visitas. Capítulo 3. Santo Ambrósio aconselha evitar as visitas e guardar a modéstia. Oferece Maria como exemplo de silêncio que a Virgem deve guardar na celebração dos mistérios. Relembra o fato do adolescente pagão e do dito do poeta profano, apresentando o prodígio de certo sacerdote santo. Desejo que as jovens não façam visitas frequentes, a não ser por deferência aos pais. O pudor ofusca-se com galanteios, manifesta-se a ousadia, insinua-se o riso, desaparece a modéstia, enquanto a cortesia se torna fingida. Não responder às interrogações parece pueril. Responder dá ensejo à loquacidade. Teria antes faltassem palavras à Virgem do que as houvesse em demasia. Se as mulheres devem guardar silêncio na igreja a respeito das coisas divinas e interrogar os maridos em casa, que precaução não devem ter as virgens que têm o pudor por ornato e o silêncio por guarda do pudor? Acaso é exemplo de pouca monta o pudor de Rebeca? Vindo às núpcias, ao avistar o noivo, cobriu-se com o véu, para não ser vista antes do conúbio. Certamente a bela Virgem não temeu pela própria formosura, mas assim procedeu por modéstia. Que direi de Raquel? Como chorou e gemeu quando um estrangeiro lhe furtou um beijo. Não cessaria de chorar se não o tivesse reconhecido por parente. Assim conservou o sentimento de pudor e não omitiu a afeição de família. Se a Sagrada Escritura diz ao varão: não olhes uma virgem, para que não te seja ocasião de pecado, que aconselharemos a Virgem consagrada, para quem seria pecado amar internamente e pecado seria, de fato, ser amada? É importantíssima a virtude do silêncio, principalmente na igreja. Se prestares ouvido em silêncio, não te passará despercebida uma só frase das divinas leituras.
Não digas palavras de que possas arrepender. Só há segurança em falar sobriamente. Na multiplicidade de palavras, não faltará pecado. Foi dito ao homicida: pecaste, cessa de fazê-lo. A virgem, porém, deve dizer: cala-te, para que não peques. Conforme lemos, Maria conservava em seu coração tudo o que diziam de seu filho. Quando ouvires alguma leitura anunciando o advento de Cristo ou a sua encarnação, não faças ruído com fúteis conversações, mas conserva-te atenta. Haverá coisa mais indigna do que fazer ruído impedindo que outros ouçam, deem crédito, fazer ressoar vozes confusas durante a celebração dos mistérios para perturbar a oração oferecida pela salvação do mundo? Os gentios prestam homenagem aos seus ídolos pelo silêncio. A este respeito, narra-se um famoso exemplo. Quando Alexandre, rei de Macedônia, oferecia sacrifício aos ídolos, caiu sobre um menino bárbaro que o iluminava um archote, uma brasa. O menino permaneceu imóvel. Nem por gemidos manifestou a dor, nem por lágrimas silenciosas revelou o sofrimento. Tamanha foi a noção de reverência no menino bárbaro que superou a natureza. Fez isso, porém, não porque receasse os deuses, que nada eram, mas sim o rei. Por que temeria ídolos que seriam consumidos pelas chamas, se estas os atingissem? Também tu, ó Virgem, durante a celebração dos mistérios, evita suspirar, expectorar, tossir, rir. Não poderás fazer durante o santo sacrifício o que os pagãos observavam nos seus banquetes? Manifesta-se a virgindade, primeiramente pela voz. A modéstia feche-lhe os lábios, a religião exclua a fraqueza, e os bons hábitos formem a natureza. Manifeste-se a virgindade primeiramente pela voz. A modéstia feche-lhe os lábios. A religião exclua a fraqueza e os bons hábitos formem a natureza. A gravidade anuncie de longe a Virgem. Esta deve apresentar-se ornada de pureza, passo moderado, semblante modesto. As expressões de virtude acusem castidade. Ofende a virgindade aquela que se ostenta, quando em público. Narra-se que um sacerdote de Deus ordenou às rãs guardassem silêncio e prestassem reverência à palavra divina, pois com o seu coachar perturbavam os religiosos ouvintes. Logo cessou o ruído. Calam-se os pântanos e não se calarão os homens? O animal reconhece por respeito o que por natureza ignora. Tão grande é a imodéstia dos homens que muitos não sabem prestar à religião nem sequer o mesmo respeito silencioso que guardariam para satisfazer gostos de ouvir coisas profanas. Capítulo 4. Depois de relembrar a exortação do Papa Libério, Santo Ambrósio louva as virtudes da irmã, mormente os jejuns, mas aconselha a mitigá-los por algum tempo, a cultivar a própria alma, variando as práticas de piedade, e para isso aduz exemplos belíssimos. Além disso, exorta com instância Marcelina à assiduidade às preces, à oração dominical, à recitação dos salmos de dia e de noite, à recitação do símbolo antes do romper da aurora. Se estas palavras de Libério são demasiado elogiosas para outrem, estão muito aquém das tuas virtudes. Não te restringiste somente à regra do bem viver, mas teu zelo a ultrapassou. Temos o preceito do jejum para dias determinados,
Tu, porém, passas dias e noites consecutivas sem tomar alimento. Se alguém te convida a reparar as forças tomando algum alimento e a interromper a leitura por breve tempo, logo respondes: o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra divina. Só te nutres de alimentos tão grosseiros que, ao tomá-los com fastio, o jejum te parece preferível. A tua bebida não é senão água pura. Tua prece é acompanhada de lágrimas. O sono te surpreende ainda com os livros nas mãos. Tamanha austeridade convém aos anos juvenis, enquanto a experiência não amadureceu o espírito. Tamanha austeridade convém aos anos juvenis, enquanto a experiência não amadureceu o espírito. Mas, depois de alcançada a vitória sobre o corpo, convém à Virgem moderar as penitências para que possa ainda servir de mestra às mais novas. A videira, em seu pleno desenvolvimento, vergada ao peso dos frutos, em breve sucumbe, se não lhe dão esteio. Durante o crescimento, multiplique os rebentos, mais tarde seja podada. Não lhe suceda nutrir sarmentos inúteis ou esgotar-se por excessiva fecundidade. O bom agricultor é solícito com sua vinha, preserva-a do frio e dos ardores do meio-dia. Não cessa de cultivar seu campo, porém varia de sementes para que a terra repouse. Tu também, ó Virgem veterana, esparge em teu coração sementes variadas, ora parcimônia nos alimentos, ora jejuns mais severos, leitura, trabalho, prece, para que a mudança de ocupação te ofereça as tréguas de algum repouso. Não todo o campo produz o mesmo fruto. Nas colinas vingam as vinhas. Além, distinguem-se oliveiras purpurinas. Aqui, rosas odoríferas. Muitas vezes também o lavrador robusto ocupa-se em plantar com as próprias mãos delicadas flores, e as mãos ásperas, habituadas a domar os novilhos recalcitrantes, ordenham delicadamente as ovelhas. Tanto melhor é o campo, quanto mais abundante em frutos. Tu também, Marcelina, a exemplo do bom lavrador, não trabalhes tua terra com incessantes jejuns. Floresça em teus jardins a rosa da virgindade, o lírio espiritual, e as violetas sejam regadas pela fonte do sagrado sangue. Diz o provérbio: o que desejas fazer por muito tempo, interrompe-o algumas vezes. O que desejas fazer por muito tempo, interrompe-o algumas vezes. Convém acrescentar algo às tuas penitências nos dias da quaresma, contanto que o faças por devoção e não por vaidade. A oração frequente também nos torna agradáveis a Deus. Se o profeta rei, ocupado nos negócios do governo, dizia: 7 vezes por dia louvei o Senhor, que devemos fazer? Lemos: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Certamente, devemos rezar orações solenes em ação de graças, quando despertamos, quando caminhamos, antes e depois das refeições, ao cair da noite, quando nos vamos deitar. No próprio leito, quer despertes em meio do sono, quer antes de adormecer, aconselho-te a rezar os salmos, alternando-os com a oração dominical, para que, livre das preocupações seculares, o sono te surpreenda meditando em coisas divinas. Pitágoras, que por primeiro deu à filosofia este nome próprio, ordenava que todos os dias, antes de deitar, um tocador de flauta tocasse as mais suaves melodias, para que se lhe aliviasse o coração abatido dos cuidados terrestres. Este filósofo, porém, procurava, debalde, afastar pensamentos mundanos
por outros da mesma espécie. Tanto mais mergulhava no lodo, quanto mais procurava remédio para seus males, no prazer. Nós, ao contrário, purificados do contágio dos vícios, guardemos o íntimo de nossa alma bem puro de toda mácula. Convém, ademais, recitar o símbolo ao romper do dia, colocando-o qual sinete em nosso coração. Recorramos ainda a esta oração quando nos assaltar algum temor. Já se viu soldado na tenda ou guerreiro em combate sem a sua fórmula de juramento? Capítulo 5. Santo Ambrósio exorta às lágrimas de compunção, servindo-se de um salmo de Davi, no qual se ensina que a palavra leito pode ser tomada em sentido literal ou significar de modo figurado o nosso corpo. Aprova e confirma esta última asserção. Explica como Cristo tomou o corpo passível e não teve descanso no leito durante sua enfermidade. Tudo deve referir-se à glória de Cristo com alegria espiritual, bem diversa daquela que ocasionou loucamente num banquete a morte de João Batista. Quem não entenderá ser para nossa instrução que o santo profeta diz: lavarei cada noite o meu leito, regarei com lágrimas meu estrado. Se explicarmos a palavra leito no sentido literal, mostra o salmista a necessidade de derramar tão grande abundância de lágrimas que o leito do suplicante seja lavado e regado pelo pranto. O pranto convém ao tempo presente, a recompensa ao futuro. Bem-aventuradas sois que chorais, porque rireis. Tomando, porém, a palavra do profeta em sentido espiritual, o leito significa nosso corpo, cujas máculas lavamos ao deplorar nossas faltas. Salomão mandou fabricar um leito de madeira de olíbano, guarnecido de colunas de prata, estrado de ouro, cabeceira marchetada de pedras preciosas. O que representa este leito, senão o nosso corpo? O ar é simbolizado pelas pedras preciosas, o fogo pelo ouro, a água pela prata, a terra pela madeira. Destes 4 elementos consta o corpo humano, no qual repousa a nossa alma, e assim não fica privada de repouso nem pela aspereza das montanhas, nem pela aridez da terra, mas transcende os vícios e descansa apoiada na madeira. Davi diz a seu respeito: Senhor, o socorra em seu leito de dores. Como pode ser chamado leito de dor um objeto inanimado, incapaz de sentir o sofrimento? Refere-se, pois, o salmista ao nosso corpo sujeito à dor, assim como o apóstolo fala de um corpo de morte. Homem infeliz que sou, quem me livrará do corpo de morte? Já que citamos o versículo no qual fazemos menção do corpo do Senhor, para que não se suceda perturbar-se o leito porque o Senhor tomou o corpo passível, lembre-se que ele sentiu dor e chorou a morte de Lázaro. Foi ferido na sua paixão e, depois de haver expirado, correu-lhe da chaga sangue e água. A água refere-se à purificação, o sangue à bebida e o Espírito à ressurreição. Somente Cristo é para nós esperança, fé e caridade. Esperança na ressurreição, fé no batismo, caridade no sacramento. Todavia, porque tomou o corpo passível, agitou-se no leito durante sua enfermidade e o fez em benefício da natureza humana. De fato, a fraqueza foi libertada pela paixão, a morte pela ressurreição. Deveis, contudo, entristecer-vos por causa do mundo, mas alegrar-vos no Senhor. Triste para a penitência, alegre para a graça. Deu-nos o Doutor das gentes o salutar preceito de chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Quem deseja, porém, solver completamente a questão, recorra ao mesmo apóstolo. Tudo, diz ele, que fizerdes, por palavras ou obras, fazei em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
dando graças a Deus Pai por ele. Ofereçamos, por conseguinte, todas as nossas palavras e ações a Cristo, que da morte tirou a vida e das trevas criou a luz. Ao corpo enfermo, aplicam-se ora medicamentos quentes para confortá-lo, ora frios para refrigerar-lhe o ardor. A mudança de remédios feita conforme as prescrições médicas é salutar. Se contra a receita, aumenta a enfermidade. Assim, tudo que é oferecido a Cristo, nosso médico, é proveitoso, e tudo que lhe recusamos é prejudicial. A alegria da boa consciência consiste não em banquetes descomedidos, nem em sinfonias nupciais. A modéstia está em perigo. A sedução é iminente onde se acha a dança exagerada, companheira dos prazeres. Desejo que as virgens se afastem de tais espetáculos, pois, como dizia certo doutor profano, nenhuma pessoa sóbria dança sem estar louca. Cícero. Se a prudência do século já até a dança, a embriaguez ou a demência, quanto nos devem acautelar as divinas sagradas escrituras, mostrando-nos João Batista degolado pelo arbítrio de uma bailarina, o que nos serve de exemplo para provar que a dança sedutora foi mais prejudicial que o furor sacrílego. Capítulo 6. Tendo feito menção do santo precursor, no capítulo precedente, o autor descreve agora e comenta com grande eloquência as circunstâncias da sua morte, a fim de inspirar horror à dança e aos banquetes dos ímpios. Como a memória de tão grande varão merece deter-nos algum tempo, convém notarmos quem foi morto, quais os autores, a causa, o modo e o tempo da morte. O justo é morto por adúlteros. Os réus lançam sobre o juiz a sentença que os condenava à morte. A execução do profeta é prêmio da dançarina. Finalmente, o que aos mesmos bárbaros inspirava horror, o fatal edito para a consumação da crueldade é promulgado durante um banquete. Do festim para o cárcere e deste novamente para o festim, circula a ordem do crime desumano. Quantos desatinos numa só ação! Prepara-se o funesto banquete com magnificência régia. No momento em que é maior a influência dos convivas, apresenta-se a filha da rainha, mandada com secretas intenções para dançar à vista dos circunstantes. Que poderia a filha aprender de mãe adúltera, senão a falta de pudor? Que maior incentivo das paixões do que mostrar nos movimentos desordenados aquelas formas que a natureza ocultou ou que a educação cobriu? Fazer trejeitos com os olhos, agitar a cabeça, soltar a cabeleira. É impossível que de tal ação não proceda ofensa a Deus. Como conservar a modéstia no rumor da dança? Então o rei, cheio de prazer, disse à jovem que lhe pedisse o que lhe agradasse. Jurou em seguida que lhe daria a metade do reino se lhe o pedisse. Vede qual a estima dos mundanos por seus domínios. Pelo espetáculo de uma dança, entregariam seus reinos. A moça, porém, avisada pela mãe, pediu-lhe que lhe trouxessem num prato a cabeça de João. As palavras do evangelista dizendo "o rei entristeceu-se" não são indício de arrependimento, mas antes confissão de iniquidade, pois a divina sentença costuma fazer com que os criminosos sejam condenados por declaração própria. Mas por causa dos convivas, que baixeza, ordenar um homicídio para não desagradar aos convidados. E por causa do juramento, ó escrúpulo inaudito, o perjúrio seria mais desculpável. Com razão, ordena o Senhor no Evangelho que nos abstenhamos de jurar, para evitar o perjúrio e a necessidade de delinquir. E assim o inocente é imolado para que não se viole o juramento. Não sei qual das suas ações é a mais abominável. São mais toleráveis os perjúrios que os juramentos do tirano.
Quem, ao ver o mensageiro correr do festim para o cárcere, não julgaria que o profeta ia ser liberto? No aniversário natalício de Herodes, quem não pensaria que a escolha da jovem dançarina seria a libertação de João? Que haverá de comum entre a crueldade e o prazer, entre a morte e as delícias? Durante o banquete é executado o profeta por sentença emanada da sala do festim, que de tal lugar até o decreto de libertação lhe causaria asco. É morto pela espada, e sua cabeça levada num prato. Tal iguaria devia ser apresentada para saciar a crueldade, a qual nem os manjares da mesa haviam podido saciar. Contempla, rei desumano, espetáculo digno do teu festim. Estende a mão para que nada falte à tua fereza, para que, entre os teus dedos, corram os riachos de sangue sagrado. Já que as iguarias não te saciaram a fome, nem as bebidas te estancaram a sede de inaudita crueldade, inebria-te com o sangue que roja, em borbotões, das veias da cabeça decepada. Vê esses olhos, apesar de mortos, testemunhas do teu crime, que se desviam da contemplação dos teus prazeres. Cerram-se as pálpebras menos pela morte do que pelo horror da tua impureza. Cala-se aquela boca de ouro, exangue agora cujas repreensões não podias suportar, e ainda temes. A língua, entretanto, palpitante ainda após a morte, continua a cumprir o mesmo dever que em vida, condenando o vício. Levam a cabeça a Herodias, que exulta julgando escapar ao crime, trucidando o juiz. Que dizeis, santas mulheres, Vede quais as virtudes que deveis ensinar às vossas filhas e quais os vícios de que as deveis afastar. Só dança a filha de mulher adúltera. A matrona recatada e casta instrui as filhas na prática da religião e não em exercícios de dança. E vós, varões honrados e sensatos, sabei fugir dos banquetes de homens desregrados, pois, se tais são os festins dos ímpios, quais não serão seus julgamentos? Capítulo 7. Último capítulo. Santo Ambrósio responde à pergunta de Marcelina: como se deve julgar aquelas virgens que se dão a morte a si próprias para não cair nas mãos dos perseguidores? Aduz o exemplo da Virgem Pelágia e de sua mãe e irmãs em elegante narração. A estes exemplos ajunta o martírio de Santa Sotéria, com a qual Ambrósio e Marcelina eram aparentados. Ao chegar a minha barquinha ao termo deste discurso, com razão perguntas, ó minha santa irmã, que opinião se deve formar a respeito das virgens que se precipitaram de grande altura ou que se afogaram no rio para não cair nas mãos dos perseguidores, apesar de a Divina Escritura proibir o suicídio aos cristãos. Como existem exemplos de tais mártires, é mister explicarmos a difícil questão das virgens cuja castidade se achava em grande perigo. Havia outrora em Antioquia uma santa donzela de nome Pelágia, na idade pouco mais ou menos de 15 anos, irmã de virgens e ela própria virgem. Encerrada em casa no primeiro ruído da perseguição, viu-se cercada pelos salteadores da fé e do pudor, na ausência da mãe e das irmãs, desprovida de socorros humanos, mas confiante na proteção divina. Que fazer, diz consigo, se não pões em segurança a tua virgindade? Desejas a morte, mas temes infligi-la a ti própria. Quer queira, quer não, hei de morrer. Certamente Deus não será ofendido por este meio de preservação, e este crime tranquiliza a consciência,
Certamente, o que se faz voluntariamente não se pode denominar violência. Maior violência é querer morrer e não poder. Nenhuma dificuldade se nos põe. A quem deseja morrer, não lhe faltam meios. Arrastada aos altares sacrílegos, destruí-los-ei, e com o sangue apagarei o braseiro. Não temo me falte mão de algoz que descarregue o golpe fatal, nem que me falte coragem na dor. Guardarei imaculado o meu corpo. Não temo espada. Podemos morrer com as armas próprias, sem algoz. Podemos morrer até no seio materno. Conta-se que ornou a cabeça, tomou a veste nupcial, dir-se-ia caminhar, não para a morte, mas para as bodas. Os abomináveis perseguidores, porém, porque vissem escapar-lhes das mãos a presa virginal, puseram-se em busca da mãe e das irmãs. Elas, porém, por um voo espiritual, chegaram às regiões da castidade, se não quando subitamente são impedidas na fuga, de um lado pelos perseguidores ameaçadores, do outro por caudaloso rio. Só lhes restava alcançar a coroa da vitória. Que receamos, diziam elas. Aqui temos água. Quem nos impede de ser batizadas? Este é o batismo que perdoa os pecados e alcança a realeza eterna. Depois dele, ninguém peca mais. Receba-nos a água que nos gerou, receba-nos a água que gera virgens. Abre céus, protege os enfermos, oculta a morte e faz mártires. Nós vos suplicamos, ó Deus, Criador de todas as coisas, que nem as próprias águas dispersem os nossos corpos quando inanimados. Não separe a morte, os desejos daquelas cujas vidas estiveram unidas pelo mesmo afeto. Haja, porém, uma só fidelidade, morte e sepultura. Ditas estas palavras e apertadas as vestes a fim de proteger a modéstia e não dificultar o passo, de mãos dadas a formar um coro, precipitaram-se no rio, escolhendo de preferência a passagem onde a correnteza era mais impetuosa e a profundidade maior. Nenhuma retrocede, nenhuma diminui o passo, nenhuma detém a marcha. Angustiavam-se quando a correnteza as arrastava para a terra, ou as fazia encontrar um val. Alegravam-se, porém, vendo-se submergir. A virtuosa mãe, apertando entre as mãos das filhas, enchia-se de contentamento, receando apenas que a correnteza lhes arrebatasse. Imolo-vos, ó Cristo, estas hóstias, primícias da virgindade, guias da jornada, companheiras de sofrimento. Mas quem poderá com razão estranhar houvesse nelas tão grande constância em vida, se, mesmo depois da morte, seus corpos permaneceram imóveis? As águas não despojaram os cadáveres, nem a correnteza impetuosa do rio os arrebatou. A Santa Mãe, inanimada, embora, conservava as filhas em amoroso amplexo. Nem a morte rompeu o vínculo religioso que as unira. Aquela que as unira no martírio as reivindicou até o túmulo. Mas por que oferecer-te, ó minha santa irmã, o exemplo de estranhos, quando dentro de nossa família recebeste em herança a castidade adornada com o martírio? Como aprendeste tu, que não tivesse quem te ensinaste? Educada no campo, em companheira virgem, não foste instruída por mestre algum. Guardaste a virgindade, portanto, não como discípula, o que é impossível sem ensino, mas como herdeira desta virtude. E não foi Santa Sotéria colaboradora no teu propósito? Ela que já o fora na tua origem? Na época da perseguição, no auge da dor dos ignominiosos ultrajes recebidos, entrega ainda aos algozes o próprio rosto, o qual costumava ser poupado enquanto os demais membros eram flagelados. Tão animosa e paciente é ela em oferecer as mimosas faces à pena, que o carrasco se cansa sem que ela capitule. Não voltou o rosto e nem desviou o corpo. Não deu um só gemido, nem verteu lágrima. Finalmente, vencedora de todo o gênero de sofrimentos, tombou ao golpe de espada.
que ela tanto desejara. Virgens prudentes, preparai vossas lâmpadas, eis que chega o esposo, saí ao seu encontro. Rito da Santa Profissão das Virgens.